colocar pra gravar. Você vai começar o vídeo imitando o Silvio Santos falando você vai pra lá e você vem pra cá. Vai, tá certo, vai. Vai pra começar. Começar com a cara sorrindo aqui. Vai, você vai pra lá, você vem pra cá, você vem pra cá, agora no Fute no Eixo! Hoje, com assuntos particularmente aí sobre queda, sobre ascensão, sobre estabilização do São Paulo, que vem passando por uma crise. Hoje eu tô de preto, também tô na crise. O Santos vem aí de uma derrota ontem, 3-1, começou ganhando, mas a gente veio aqui para falar do São Paulo. O Santos é passado, foi ontem. O São Paulo é passado, que foi agora há pouco, acaba de empatar aí no Morumbi, 1-1 com o Ceará. O Ceará começou na frente, mas eu vou chamar para cá. Vem pra cá Ó, você, vez vem pra voltou, sou cá. São Oi! Paulino, oi! Fala, Rafa. Fala, pessoal. Muito boa noite aí. Talvez uma péssima noite pra torcida do São Paulo. Aqueles que pelo menos esperavam a permanência do Crespo aí. E por o delírio de muitos, dividir opiniões aí, Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo. Novo de É, novo, né? novo de novo, agora vem com alguma bagagem atrás aí nas costas, né? Trazendo uma bagagem. Fez um bom trabalho lá no Fortaleza, andou ali pelo Flamengo ali pegando mais experiência, mas a gente vê que técnico num time é tudo, né? E olha a contratação do Flamengo em ter adquirido o Renato Gaúcho, o que fez e o que ele conseguiu mudar naquele time com o mesmo elenco, tendo Rogério Ceni, né? E assumindo o time, o mesmo elenco, e vem aí fazendo, é, é, demonstrando um futebol diferente. Novamente o Flamengo, né? Apesar de estar ali na tabela em segundo lugar, 11 pontos atrás do Atlético Mineiro, ontem também ganhou do Juventude por 3-1 e vem fazendo um trabalho extraordinário lá no Flamengo, o Renato Gaúcho. Mas voltando para cá, falando de Rogério Ceni e da queda do Crespo, o Crespo foi contratado no início da temporada para substituir o Fernando Diniz, demitido na reta final do Brasileirão de 2020, né? Ah, com o peso de tirar o São Paulo da crise de 8 anos sem nenhum título. Ele ainda conseguiu conquistar esse ano o Paulista em cima do Palmeiras. E depois disso, no entanto, não conseguiu mais manter o desempenho, sofrendo aí com altos números de jogadores lesionados, né, no elenco. O São Paulo acabou sendo eliminado da Libertadores para o Palmeiras também, né? Ganhou do Palmeiras na na Copa do Brasil, não, no Paulistão. Foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras e da Copa do Brasil pelo Fortaleza, né? Então, São Sim. Paulo tá vindo aí de uma crise que já não é de hoje, né? E agora tenta aí, com essa contratação desesperada, achando ou tentando fazer com que o Rogério Ceni consiga mudar o quadro aí do São Paulo. O que é que você tem a dizer disso aí, você que é um torcedor do São Paulo, Mason Thompson? Bom, para começo de conversa, eu acho que a diretoria, mais uma vez, aí ela erra na contratação do Rogério Ceni em si. Talvez não é nem pela contratação do Rogério, ô Rafa. Eu acho que é a contratação nesse momento, cara, porque final de campeonato, um time que já não vem muito bem. É claro que não dá pra bater na tecla aqui e falar que o Crespo deu certo depois do Paulistão, porque os números estão aí pra comprovar isso. E realmente parece que é um outro time desde a conquista do Paulista ali em cima do Palmeiras. E o pior não é nem a forma que o time. Tipo, não é nem o time ter saído das competições. O pior é ter saído da forma que ele saiu. Foi um jogo contra o Palmeiras terrível pra torcida do São Paulo pra assistir. Tomar 3 gols lá no Allianz lá. Contra o Fortaleza, a mesma coisa. E o São Paulo
por incrível que pareça, começou ganhando do Fortaleza lá de 2-0, depois tomou 2 gols lá e igualou o jogo, né. Copa do Brasil, não dá pra bobear, assim também como na Libertadores. Só que o Crespo ele vinha realmente cometendo alguns erros, insistindo em algumas ideias lá que, já tinha percebido que não dava certo, por algum motivo não vinha colocando aí alguns jogadores que a torcida, insistia em pedir, mas muito, parte da torcida eu acho que talvez esteja muito dividida, talvez 50-50% aí queria a permanência do Crespo e os outros 50% queria a vinda do Rogério Ceni. Mas eu acredito que isso, nesse momento agora, é mais uma cortina de fumaça. E eu acho que é isso, Rafa. Não tem muito o que dizer até agora. Para mim, o Rogério Ceni ele pega um São Paulo basicamente uma terra arrasada. Vai ter que se manter na primeira divisão esse ano para talvez no ano que vem aí conseguir pensar em alguma coisa aí com esse time. Vai ter que mandar uns 12, uns 15 embora aí desse elenco, que é um elenco muito caro e não vem rendendo nada. É, isso aí é a pura verdade. A gente tem que falar a realidade, o São Paulo vem se arrastando no Brasileiro. Não está em situação pior ainda, porque eh, até o cenário de tudo que aconteceu de ontem para hoje, mesmo com a derrota, o Santos ontem foi o maior favorecido da rodada. Por quê? O Santos foi o único time que perdeu. Antes desse jogo contra o Atlético Mineiro, ganhou em casa do Grêmio, conseguiu dar uma desafogada, sair ali da zona de rebaixamento, ficar logo na entrada do poço ali. Mas enfim, os times para baixo ou empataram ou perderam. E mais um jogo hoje. Ontem o Flamengo ganhou do Juventude, que está ali entre São Paulo, Santos e a turma de baixo. O São Paulo ele só veio ganhar um jogo, o primeiro jogo no Brasileiro, na 10ª rodada, diferente do Santos, que começou lá em cima e ele veio caindo, caindo, caindo conforme o decorrer do campeonato. E também contrataram o Carille no desespero de tentar tirar o Santos da parte de baixo da tabela ali. Ainda está procurando, está tentando se encaixar. Acho que o São Paulo está um pouco melhor ali, mas creio eu que foi no desespero a contratação do Rogério Ceni. E tem uma coisa interessante, dizer aqui que deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha, pronto. O que você falou dividiu as torcidas aí com a contratação do Rogério Ceni. Acho que foi desesperada a decisão da diretoria. Segundo torcedores, né? A frase de um torcedor na internet: crocodilagem foi surreal da parte da diretoria, opinou um torcedor, né? Já o outro: estou com nojo do que fizeram com o Crespo. De verdade, nunca fiquei com tanto nojo do São Paulo quanto eu tô agora, revelou outro torcedor. Então, você vê que eu acho que o São Paulo tá perdido, né? Podendo segurar o Crespo e modificar o time para tentar, sim, conquistar a vitória e tentar fazer um trabalho para que o São Paulo, pelo menos, se mantivesse ali entre os 10 primeiros colocados, né? Que eu acho que ainda tem condição de chegar, tanto o Santos quanto o São Paulo. Por que eu estou frisando o Santos e São Paulo? Porque são os dois maiores times hoje, tirando o Grêmio, né? São os três grandes times do Brasil que estão ali numa situação assim aterrorizante para todos os torcedores dos três times, né? Os três grandes times aí, não desmerecendo os outros times, mas a gente sabe que Santos e São Paulo são um dos três, né? São os dois dos três que nunca caíram para a Série B. O Grêmio já visitou aquela região, o Santos tá na boca da botija ali, tem que fazer um trabalho aí com o Carille para poder, a partir de agora, a gente sabia que ontem o jogo ia ser muito difícil e não pode acontecer o que aconteceu hoje com o São Paulo, deixar de aproveitar as situações dentro de casa. Começar perdendo para o adversário dentro de casa. Quando tiver dentro de casa, tem que entregar o coração, tem que se entregar. Então, acho que o São Paulo vai ter que mexer.
vai ter que mexer no elenco, tem que arriscar aí, eu acho que a garotada de base, alguém que tá no banco ali, que queira entrar com o coração e a alma para fazer alguma coisa diferente no São Paulo. É, isso que você E falou aí da eu pergunto para torcida, né? você, né, eu pulei aqui, eu pergunto para você, você é torcedor do São Paulo, o que você acha dessa publicação dos torcedores, e se você é contra ou a favor, que eu acho pelo que você já disse aí, você não é a favor da contratação do Rogério Ceni desesperadamente aí da diretoria de São Paulo. Eu acho que não nesse momento. Eu acho que acredito que tenha sido, talvez um erro ter trazido o Rogério Ceni agora. E isso que você fala sobre a torcida reflete muito o que o Crespo representou com a conquista de um Campeonato Paulista. Muita gente fala que foi um paulistinha, mas para a torcida do São Paulo que estava aí 8 anos já sem ganhar nenhum para o ímpar, isso significou muito. E eu acho que a maior parte da torcida ainda tinha um carinho pelo Crespo, e o Rogério Ceni, ele conquistou uma antipatia do próprio torcedor quando ele vai pro Flamengo e dá aquela declaração falando que no Flamengo o ambiente era diferente e aquilo sim que era torcida e tal, o que magoou bastante a torcida do São Paulo, inclusive a própria organizada aí, o Baby da Independente aí falou que deveria ter um pedido de desculpas da parte do Rogério Ceni. Eu acho besteira isso, eu acredito que a carreira dele como jogador do São Paulo se encerrou, ele é técnico, então ele tem direito de falar o que quiser e treinar quem quiser. O que eu não gostei foi ter trazido ele agora justamente pela história dele no São Paulo. Ele é um ídolo pra muita gente. Eu não tenho ídolos, mas pra mim o cara que eu praticamente o cara que eu cresci vendo jogar, é o cara que eu mais admirei vendo futebol aqui no Brasil. E a história dele já foi manchada em 2017 com aquela passagem que ficou, acho que cerca de 6 meses. E o que dá medo de parte da torcida do São Paulo não é nem o São Paulo não ir tão bem, lutar pra não ser rebaixado. O problema é manchar a história de um ídolo da torcida e acabar, por exemplo, fechando as portas do Rogério Ceni futuramente aí, quem sabe, até no próprio São Paulo, né? Então, eu acredito que não é o momento do Rogério Ceni vir. Pra mim, o Crespo tinha que terminar o Campeonato Brasileiro. Aí talvez ano que vem, se realmente não desse resultado, viesse com o Rogério Ceni. Seria até mais ético da parte do São Paulo encerrar um ano, porque tem uma informação curiosa, Rafa, que o único técnico que começou uma temporada no São Paulo e terminou foi o Muricy Ramalho. Agora você faz as contas de quantos anos que o Muricy até se aposentou do futebol, e o São Paulo teve épocas aí de ter 5, 6 técnicos durante uma temporada só, o que é papel de time. A torcida do São Paulo não gosta que fala isso, mas é um papel de time pequeno. É, tocando aí no assunto que você falou, do Rogério Ceni ter comentado aquilo, né? O Caio Ribeiro deu aí uma nota, né? O comentarista da Rede Globo, o Caio Ribeiro, todo mundo sabe. Um salve aí pro Caio, porque ele tá lá se recuperando de uma doença lá, o CA, né? Sim. E assim, acho que o Caio tem muito respeito da torcida do São Paulo, porque é um cara eh, fora da linha, né? Um cara muito respeitoso, um cara sempre que teve as suas ideologias e suas ideias bem encaminhadas e bem colocadas. Segundo o Caio, ele elogiou a decisão chamada de rápida da diretoria para poder salvar o São Paulo. Eu particularmente acho uma decisão tomada no desespero, né? Como eu já disse. E ele destacou a importância da chegada de um novo técnico ao tricolor e disse que é hora de apoiá-lo ao invés de tacar pedras. Assim, o Rogério Ceni está pagando pelo que ele fez, porque assim, quando uma pessoa é pública, ela não pode colocar os pensamentos pessoais dela para o público. É, falando de política, de religião ou dos seus interesses pessoais, né? Isso denegride a imagem dele. E ele foi dizer que a torcida do Flamengo e o time do Flamengo era o maior do Brasil. Isso prejudicou a vinda dele com a torcida e não com o São Paulo, que o São Paulo tem a situação bem resolvida com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, tratando-se em jogador de futebol, excelente.
foi injustiçado por não poder, ter uma história melhor na seleção brasileira, que eu acho que ele merecia ter isso, porque foi o melhor goleiro do Brasil durante muitos anos, fazia gol de falta, e sem comentários, sem comentários. Ele como jogador, excelente goleiro, excelente jogador, e como técnico em 2017 eu creio que foi uma passagem de 6 meses, mas era início de carreira, era um aprendizado que o São Paulo quis dar oportunidade para ele poder aprender, e ele tá vindo crescendo aí, espero eu, torço pelo São Paulo não, torço pelo Santos, mas pela carreira do Rogério Ceni, espero que ele consiga sim reverter a situação do São Paulo e fazer com que o São Paulo eh, eh, possa sair dessa situação, assim como eu desejo que o meu time também saia mais rápido que o do São Paulo. Eu acho que o coração tá batendo um pouco mais forte aí pro lado tricolor aí, hein. Eu acho que não, acho que a situação aí do São Paulo é mais a boca do poço. Bom, sobre isso que você falou, 2017 realmente não era o momento ali do Rogério assumir. Com a experiência que ele adquiriu, acredito que o Rogério Ceni como técnico em si, ele pode ser aí a vir aí futuramente a ser um dos melhores do Brasil. Hoje eu acho que talvez, o Renato Gaúcho esteja à frente. O Tite, por mais que não esteja fazendo um bom trabalho na seleção, tem uma história já consolidada e o Rogério ele tá para trilhar esse caminho, porque querendo ou não, Rogério Ceni já conquistou os títulos como treinador, é claro que não tantos como, quando ele era jogador, mas ele se mostrou aí sendo lá no Fortaleza ser um técnico já diferenciado, mudou a história de um time inteiro, porque o Fortaleza era um antes do Rogério, passou a ser outro agora. O Rogério organizou aquele time e hoje o técnico que tá lá, ele só tá sabendo manter esse trabalho, que é mérito dele também. E no Flamengo, como a gente já tinha comentado em vídeos anteriores, não é fácil gerir um elenco que tem tanta estrela assim. E ainda assim ele foi campeão. Eu acho que deixa eu só pegar minha colinha aqui, que hoje quem tá com a colinha sou eu. Eu tenho colinha toda hora, para lembrar que o Fortaleza, né, tá lá em cima na tabela, ontem ganhou de novo do Grêmio. E o Rogério Ceni, ó, pelo Flamengo foram 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, um aproveitamento de 59%. Então é uma média de técnico de aproveitamento de time, realmente time grande. É claro que o elenco ajudou, mas no Fortaleza ele já se mostrava ser diferenciado. Agora, o que eu acredito, claro, eu torço para que dê certo ele no São Paulo, mas acho que o momento foi um pouco conturbado. Vamos torcer para que dê certo. Acredito que ele tem tudo para dar certo. Só que o Rogério tem que esquecer o Rogério jogador, saber que ele não é o dono da razão sempre, porque lá no São Paulo ele mandava mesmo como jogador, né? Então acho que isso atrapalhou ele na primeira passagem. Talvez o ego do jogador ali, do mito ainda estava presente. E acredito que se ele vencer isso aí, ele tem tudo para ser um dos melhores técnicos aí do Brasil, se não o melhor. Um minuto de silêncio nessa hora. Ser o melhor técnico do Brasil. Não, mas brincadeiras à parte, o Rogério Ceni ele tem aí trilhado, ele tem ganhado experiência. Espero eu que ele consiga ficar pelo menos aí entre os rebaixados e e vamos torcendo aí para o Santos sair dessa situação. Hoje o São Paulo tá lá embaixo para finalizar, viu, Mason Thompson. Sexto São empate Paulo está seguido. na 13ª posição, sexto empate seguido, a primeira vez na história do São Paulo, Primeira com vez. 30 pontos, agora 31 com o empate de hoje, mas com a corda no pescoço, porque todos os times abaixo estão colados nele. Já é hora de mudar e encarar o Brasileirão de verdade, senão pode acontecer o inesperado. É. Essa é a minha mensagem, Mason Thompson, eu vou ficando por aqui. Hoje o meu estúdio aqui tá movimentado, tá pano voando. Aqui tá a camisa, ó, aqui é a camisetinha aqui, ó. Ó, essa camisa aqui do Red Bull, ó. Ó, aqui, ó, aqui, ó. E porque inclusive tá melhor que o São Paulo e o Santos, né? Cara, o Red Bull é diferente. Bragantino, beijo no coração pra torcida do Bragantino, uma cidade que eu morei na minha infância. E fui no jogo do Bragantino contra o São Paulo, mas infelizmente naquela ocasião, o como era o paulista lá, aquele o baixinho, rapidinho lá, esqueci o nome dele. Qual ano?
em 1994, Bragantino e São Paulo. Juninho Paulista não, né? Juninho Paulista, 1-0 em cima do Bragantino, eu estava na arquibancada que o Bragantino sofreu gol. Gostava de levar linguiça pra casa ou não? Não, lá Bragança Paulista é a terra da linguiça, Terra a da gente linguiça. mandava pra fora, exportava pra São Paulo, exportava ali pra todo lugar. Então, Mason Thompson, esperamos aí, veremos notícias do próximo capítulo. Vamos ver aí, a gente vai selecionar alguns outros times, vamos trazer aqui. Eu acho que o Atlético Mineiro tá merecendo uma vaga aqui na nossa classe A aí, na Série A aqui do Fute no Eixo. É, quem sabe esse ano o Bi vem, né? Eu acho que Vamos ver. O torcedor de São Paulo no final do campeonato vai ser atleticano desde pequeno, porque se o Flamengo conseguir esse feito de conseguir o terceiro campeonato seguido aí, igual o São Paulo, né? Com certeza o Isso. torcedor de São Paulo não quer que isso aconteça, a maioria pelo menos, né? Isso mesmo. Mas enfim, vamos aí. Eu vou na torcida aqui pelo meu time, pelo Santos, para que a gente saia dessa posição ali de 16º colocado, saia da boca do lobo ali, e que o seu time consiga aí ficar empatando aí na 14ª posição. Não, mas escapando esse ano tá bom, ano que vem a gente vem pra bater no, principalmente no Santos aí de verdade, hein? Beleza, então? É isso. Dito e feito, falado. O jogo de hoje do São Paulo aí foi agora há pouco, empatou 1-1 com o Ceará. E a gente está aqui comentando a entrada do Rogério Ceni. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, um fute no eixo no seu coração e até a próxima. Tchau!